tu joga fora, velho. A pedra de mármore bruta não te diz nada. Antes do cara lapidar, deixar ela bonitinha, ele não está te dizendo muita coisa não, você não consegue. A gente, leigo, não identifica. Isso é industrializar? É também o beneficiamento. Entenderam, doutores? Então você tem a transformação, você tem o beneficiamento, você tem aqui também o acondicionamento. Isso aqui que eu acho... Você colocar o produto em uma embalagem é industrializar. Por exemplo, você, festa de 15 anos, presente para a menina de 15 anos, lavanda Tati, né? Alguém aqui já recebeu lavanda Tati, né? Alguma menina aqui, de presente, né? Lavanda Tati, beleza? Só que vende o lavanda Tati e vende o kit do lavanda Tati, que é o quê? Perfume, hidratante, desodorante, sabonete. Aquele kit é um acondicionamento. O kit paga IPI. Tanto que, observe, quando você vai comprar na Boticário, ele vai botando item a item. Ele nunca coloca kit do lavanda Tati. Porque se ele colocar, tem mais tributo em cima. Cesta de Natal. Alguém já deu uma cesta de Natal aqui? Quando você passa a cesta de Natal no caixa, sai lá produto a produto. Por quê? Porque se ele colocar cesta de Natal, paga sobre a cesta. Vai ter que pagar o quê? IPI. Vai ter que pagar IPI. Né? Pessoal, quer ver uma coisa que também entra aqui? A montagem. Isso aqui é interessantíssimo. Montagem de carro. Carro é o quê? Você pega várias peças e monta. Isso é industrializar. Montagem de moto é industrializar. Então, montagem de máquinas é industrializar. Né? Também tem aqui a retífica. Retífica ou recondicionamento. O cara pega, mais famoso é pneu. Pega pneu velho e faz uma recauchutagem, dá uma meia sola. Aquilo também é industrializar. Então, o conceito de industrialização é um conceito bem amplo. É um conceito bem amplo. Né? Tudo isso aí é industrialização. Beleza? Voltando para cá, ó, né? Renda e provento, produtos industrializados, IOF, operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários. O IOF, bem amplo, né? Crédito, câmbio e seguro, ou relativas a valores mobiliários. Quer dizer, a gente coloca operações financeiras, mas é operação de crédito. Crédito está envolvendo o quê? O mútuo. Cartão de crédito. Ora, quando você não paga na data aprazada, converte-se em contrato de mútuo. Vai pagar IOF? Vai. Né? Câmbio. Quando você vai numa dessas casas de câmbio e compra dinheiro, você tem que pagar o IOF. É por isso que as pessoas preferem ir para fora e lá compra no câmbio negro. Né? Seguro. Contrato de seguro. Ora, no momento que você paga o prêmio, a anuidade daquele seguro, que é chamado de prêmio, você tem que pagar o IOF. O IOF. E também relativo às ações, né? Relativo às ações, às debêntures e etc. Ó, propriedade territorial rural, o ITR. Pessoal, vejam bem, o ITR, as pessoas acham muito parecido com o IPTU. É bem diferente, mas bem diferente mesmo. O ITR é um tributo que incide sobre a terra nua. Ele fala só propriedade do território rural. Sobre a terra, nada que está construído sobre a terra vai ter incidência. Ou seja, se eu tenho uma boa casa, não vai incidir. Piscina, não vai incidir. Curral, não vai incidir.
né? Plantações, pastos, nada disso, por mais caro que possa parecer, ele não compõe a base de cálculo. É só sobre a terra nua, diferente do IPTU, porque o IPTU é imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então você paga pelo terreno e pelo que sobre ele está construído. O terreno e o que está construído sobre ele. Propriedade predial e territorial urbana. O prédio e a construção. Vocês entenderam, doutores? Então, assim, é bem diferente. O P de IPTU é prédio, não é propriedade. Não é propriedade. E aí vai ter que ter um cuidado, porque às vezes o cara quer misturar uma coisa com a outra. E esse daqui, que nunca veio, o IGF. Então, agora é interessante. A União pode instituir o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, nos termos da lei complementar. O IGF, ele não é instituído até hoje. Eu não tenho base para ele. Mas se cair alguma coisa na prova, vai ser dizendo que para constituir tem que ser através de lei complementar. O que é que pode cair na sua prova? O IGF vai ser através de lei complementar. Rapidamente, por que nunca foi instituído? Primeiro é saber o que é grande fortuna. O cara que tem R$1 milhão, não se iluda não, amigão. O cara que tem R$1 milhão, não tem muita coisa não, viu? Ele tem bem, vamos lá, um apartamento, 2 carros, né, um dinheirinho guardado no banco para uma necessidade, mas ele está mais perto de ser pobre do que de ser rico. A verdade é essa. Então, se pensar nisso, pega a fatia da classe média. Então, não é. Beleza, Ricardo. Um cara que tem um patrimônio de R$20 milhões, está bem, está mais legal. Mas, galera, quem tem R$20 milhões, não tem R$20 milhões no seu nome não, viu? Quem tem R$20 milhões, contrata um bom especialista, faz uma patrimonial, coloca tudo em nome da patrimonial, e aí não vai pagar porra nenhuma. É capaz de ser isento no imposto de renda. Neymar não tem nada no nome dele, Neymar é isento com certeza. Neymar não é isento porque ele recebe o salário. Agora, resta saber se o salário é em nome dele, que não deve ser. O salário deve ser em nome da Neymar Sports, né? Aí já entra em outro lado, aí já entra em outro lado. Né? Mas não tem nome dele, não tem nome dele. Quando eu fazia pós, eu tive aula com o cara do caso Filipão. Ele foi o auditor fiscal do caso Filipão, que foi um caso famoso. Filipão instituiu, ele e a esposa, uma empresa que era só para administrar a carreira de Filipão. Aí os caras tributaram tudo. Filipão recebeu um prêmio em Tóquio, alguma coisa assim, né? Quando ganhou o cheque em Tóquio, tal. Os caras botaram aquilo também. Só que quem recebia tudo era a LFS Sports, não sei o quê, que a função é explorar a carreira de Filipão. Aí os caras queriam dizer que aquilo era uma farsa. Acabou que os caras se lenharam. Mas aí chamaram o cara para vir dar aula para a gente. Aula... Assim, o cara não era aquela aula show, mas era uma aula tecnicamente fantástica. E ele veio contando o caso todo. Rapaz, eu estava na televisão assistindo a final da Copa e estou vendo o Filipão recebendo o cheque. Eu aí anotei o cheque que ele recebeu da Copa do Mundo. Aí pronto, botei tudo no processo. Mas quando foi ver, nada disso era recebido por Filipão. Era tudo recebido pela esposa, que tinha 99%, e ele tinha 1%. Só que Filipão não agenciava a carreira de ninguém, pelo que o cara contou. Era só a dele. E aí pronto. É uma forma de fazer planejamento tributário. Por quê? Porque uma pessoa física paga 27,5%. E a sociedade empresária paga 15%, acrescido de mais 10%, 25%, em cima, né, com todas as deduções. Então você tem, né? E aí quando você faz a distribuição de lucro, não tem imposto de renda. Então você tem muito melhor, né? Você tem um planejamento muito melhor. Porra, e ninguém vai ter, gente. Ninguém tem grande fortuna em seu nome. Ninguém. Só um abestalhado. Quem não tem assessoria? Nenhuma. Não tem assessoria? Nenhuma. Né? Inclusive, como planejamento de vida.
Porque, observe, quando você vê um grande terreno, um terreno bonito na cidade, você diz, porra, por que esse terreno está baldio aqui? Como é que deixaram a casa dessa cair? Essa casa está no inventário. Tenha certeza que ali tem um bocado de herdeiro brigando, por isso que deixaram. A pessoa coloca tudo na patrimonial, quando morrer, faz o quê? Distribui o patrimônio, distribui as cotas. Os herdeiros assumem as cotas, acabou. Então, na realidade, você, né, dá para ganhar dinheiro fazendo isso, viu, galera? Montar uma patrimonial brincando 10 conto. Não sei para vocês, para mim está fazendo uma falta. Eu com 10 conto hoje era o cara mais rico do Brasil, né? Não sei vocês. Beleza? Galerinha, vamos deixar de conversa fiada. Olha para cá. E os estados, os estados podem instituir, né? Os estados podem instituir. Olha lá. Rapidinho. É interessante só frisar uma coisa. Olha o artigo 154. Até eu quero chamar uma questão aqui para a gente. Dentro da União ainda, isso aqui não é imposto. Isso aqui é competência. A União poderá instituir o chamado imposto residual. O que é o imposto residual? A União pode criar novos impostos. Só quem pode criar novos impostos? A União. A competência residual, ela é exclusiva da União. O imposto residual, ele não é um imposto, ele é uma competência. A União pode, mediante lei complementar, instituir imposto não previsto no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos, ou seja, não cumule com outros, um sobre o outro, e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados na Constituição. Quer dizer, a União pode criar um imposto novo? Pode. Contanto que tem que ser por lei complementar, tem que ser não cumulativo e não pode ter nem base de cálculo, nem fato gerador dos impostos já existentes. Só quem pode fazer isso é a União. Só quem pode fazer isso é a União. Ricardo, e uma merda dessa cai na prova? Olha o exame 20. É o 20. Olha para cá. Salvo engano, é o 20. Olha o que já caiu aqui para a gente. Né? Reaplicação Salvador, não. É esse. Não. Não é o 20, então é o 19. Mas o 20 vai interessar para a gente daqui a pouco. Já vi aqui que ele vai interessar. Foi se é o 19, gente? Me permitam. Olha o que caiu na prova sobre isso. Aqui, é o 19. Estou errando por um, né, galera? Essa cabeça... aqui. O Estado X, visando aumentar a sua arrecadação, instituiu novo imposto, não previsto na Constituição Federal. Pode? Não. Quem é que pode instituir novo imposto? Só a União. Ele acha que vocês são otários. Só pode. Vamos então ver qual seria a resposta. O Estado X pode instituir imposto mediante lei complementar, desde que previsto na Constituição Estadual. Pode não, pai. Não tem essa reciprocidade da Constituição Estadual com a Constituição Federal. Isso não existe para isso aqui. Letra B. Para exercer a competência residual do Estado X, é necessário lei de iniciativa do governo do Estado. Que loucura, sai.
O Estado X não pode instituir um imposto novo, tendo em vista que a competência residual para instituir, né, de novos impostos é somente da União. Verdadeiro. Galera, muito cuidado. Parece que não, mas é essa bobagem que cai na sua prova, né? E aí, voltando para cá, existe a competência residual da União e existe a competência também extraordinária. O que é isso? A União é totalmente diferente uma da outra. A União poderá instituir, 2, na iminência ou no caso de guerra externa, guerra fora do Brasil, imposto extraordinário, compreendidos ou não na sua competência, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas da sua criação. O que significa? Somente a União, para a guerra externa, pode instituir novos impostos, e agora aqui, pode ser dentro da sua competência ou não. Então eu posso ter o IPTU dos municípios e o IPTU extraordinário de guerra. Eu posso ter o ICMS do Estado e o ICMS extraordinário de guerra. Mas acabou a guerra, acaba o tributo também. Olha uma coisa, o residual é mediante lei complementar. O extraordinário, não. O extraordinário não é mediante lei complementar. Beleza, galerinha? E os estados? Os estados estão lá no artigo 155. Os estados podem instituir, olha lá, artigo 155, né? Ele pode instituir o chamado ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Eles podem instituir o mais complicadinho, o ICMS, né? Imposto sobre Operação de Circulação de Mercadoria e Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. E o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Olha para cá, galera, o que está falando? Opa, cadê a Constituição, gente? Vixe, me leia aqui. Eu apaguei a Constituição? Impossível. Se ela não está aqui, amigão, deixa eu vou abrir ela de novo. Ela é louca. Olha lá o artigo 155, o que ele fala. Compete aos estados instituir imposto sobre... Rapaz, essa daqui é uma questão que a gente tem que ter cuidado para a prova. Porque transmissão, eu tenho 2 tributos de transmissão. Eu tenho um tributo de transmissão que é de competência dos municípios, que é o transmissão de bens imóveis. E eu tenho um tributo de transmissão que é de competência dos estados. O que aconteceu? Eu tinha um tributo de transmissão, que era a transmissão da porra toda. Veio a Constituição de 88. E a Constituição de 88, uma das principais características dela, não estou entrando na aula do professor de constitucional, mas foi elevar os municípios à condição de ente federativo. Mas se eu elevo isso, eu preciso dar condições dele se manter. Então eu dei uma competência tributária para os municípios. O que aconteceu nessa transmissão? Para vocês entenderem. Município, vamos fazer o seguinte. Estado, transmissão. Estado vai ficar com a transmissão causa-mortes e doação. E os municípios vão ficar com a transmissão intervivos de bens imóveis de forma onerosa. Para quê? Para diferenciar um do outro. Então, ITCMD e ITIV são diferentes. ITCMD é o quê? Transmissão causa mortes. Morreu. Passou para os herdeiros, legatários. Essa galera toda tem que pagar o quê? ITCMD. O ITCM causa mortes. Causa mortes. Né? Agora, né,
Uma senhora não, né? A mulher é um pouco mais velha que eu, já foi mais de senhora. 45 anos, coitada, faleceu. Não deixou filhos, só a mãe. Como herdeira, as irmãs foram. Descobriram que ela tinha 1 milhão na conta. Eu nunca vi isso na vida. 1 milhão na conta corrente. 1 milhão na conta corrente. Outro dia eu falei, tinha uma menina me ligando para me dar crédito. E aí ficam enchendo o saco da gente, né? Tal. Não, senhor, porque o senhor está com um crédito pré-aprovado de 9 mil reais. Eu falei assim, minha senhora, eu estou na minha conta corrente com 950 mil. Você acha que eu preciso de 9 mil? Não, senhor, mas você pode usar para fazer um negócio novo. Eu falei, minha senhora, você entendeu? Mentira, né? Mentira, eu não tenho 900, um cara com 950 mil na conta, só Aras, que tem dinheiro assim sobrando na conta corrente. Né? Eu estou lá devedor, alinhado, né? Professor, ficar na merda. Né? Mas eu falei para ver se a menina parava, a menina começou a gaguejar. Eu fiz assim, será que ela sabe que é mentira ou não sabe que é mentira? Eu fiquei meio, mas não me ligou mais. Não me ligou mais. Outro também eu aprendi com o Diego. O Diego fez, eu fiz também. Ligaram da TIM para oferecer linha telefônica. Aí eu falei que estava na Lemos de Brito. Rapaz, aqui no presídio, a gente está até precisando de uma linha nova. A mina parou a ligação, velho. Desligou, negão. Diego contou que fez, eu fiz também, velho. Rapaz, funciona, galera. Eu falei logo, a gente está no presídio aqui no presídio está precisando de uma linha nova. Pá, desligaram. Não ligaram mais. Botaram lá na celular no presídio, pronto. Meu celular deve estar com o que é taxado, né? Presidiário. Mas funciona, velho, funciona. Experimentem para vocês verem. Não ligou nunca mais aquele negócio da TIM, enchendo o saco, para fazer novo telefone. Falei logo, estava no presídio, acabou. Não tem isso. Então vamos lá. O imposto de transmissão causa morte. Morreu. Outro é imposto de transmissão doação. Também é do Estado. Essas duas porras são do Estado. Ó, Estado. Tanto um quanto o outro. Doação de quê? Bens móveis ou imóveis. Mas doação é por ato gratuito. A doação é ato gratuito. Então, se você doar para alguém, chileou. Tem que pagar? Tem. Quem tem que pagar? Na realidade, qualquer um dos dois. Tanto bem imóvel ou bem móvel. Tanto bem imóvel ou bem móvel. Um ou outro. Beleza, doutores? Para que eu estou falando isso? Para extremar do de cá. Porque agora aqui, com toda aquela, né? Com toda a intimidade que baiano tem, galera que está assistindo de fora, é bom saber que aqui em Salvador, a gente não chama de TBI, a gente chama de TIV. Mentira. A gente chama de ITIV. Né? O cara vira para você e diz assim, rapaz, eu estou com um problema no ITIV. Primeiro momento eu fiquei, que diabo é ITIV? Né? Que diabo é ITIV? Uma vez eu estava no ponto de ônibus, lá no comércio, eu juro para vocês, chegou um buzu, né? Eu olhei para o buzu e IAP, onde é que é esse bairro, rapaz? IAP, pô. Rapaz, eu levei uns 10 segundos pensando, IAPI, é verdade, velho. Mas a fome, foi a fome, eu estava com fome no dia, voltando do estádio, IAP, onde é que é esse bairro, rapaz? Pronto. Aqui em Salvador a gente chama de ITIV. O ITIV é imposto, é de competência do município, aí vem, olha como é que ele, para diferenciar, é sob transmissão? Mas é intervivos. O que é intervivos? Em tese, os dois estão vivos. Não é verdade? Os dois estão vivos. Para eu extremar de quê? Do causa mortes. De bens imóveis. Por que de bens imóveis? Porque se for de bem móvel, aí eu podia fazer uma coincidência com o ICMS, lá, que também é do Estado. De bens imóveis e de que forma? Oneroso. Por que oneroso? Para extremar do doação. Então, o ITIV é de competência dos municípios, mas é sempre sobre bens intervivos, para diferenciar. Os bens são imóveis e tem que ser de forma onerosa.
Beleza, doutores? Muito cuidado com esses dois. Diga, Carol. Pergunte. Porque é verdade, eu sei. É porque na lei está todos os dois. Mas, em tese, quem recebe a doação recebeu a riqueza. Aí é melhor eu cobrar. Não, eu posso cobrar de qualquer um dos dois. Quem recebeu a doação recebeu a riqueza. Então é mais fácil eu cobrar de quem recebeu a doação. Entendeu? Porque quem fez a doação pode não estar mais com nada. Eu posso cobrar de quem recebeu e cobrar de quem fez também. Então, qualquer um dos dois, na realidade. Né? Mas a lei fala que são os dois. Diga, quem falou, Ricardo? Ninguém? Acho que foi o espírito da... Eu vou passar. Né? Falou aí com a gente. Pessoal, então, feita aqui a observação dele, vamos para quem? Ele é punk. Operações, ele é o chamado ICMS. Operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Pessoal, é interessante saber que esse S é serviço. E que esses serviços são serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Se o transporte é intramunicipal, paga ISS. Se o transporte é intermunicipal ou interestadual, paga ICMS. Então, o Buzu de Lauro de Freitas, Salvador, paga ICMS. Mas o Buzu, Itinga, Salvador, que é dentro do município, porque a Itinga é dividido, né? Tem uma parte de Lauro de Freitas e outra parte de Salvador. Itinga, Aeroporto de Salvador, paga ISS. Muito cuidado, porque se preocupa muito com o quê? Cooperação relativa à circulação de mercadoria. A ICMS é a circulação de mercadoria. Mas eu tenho que lembrar também que tem o serviço de comunicação. O que é comunicação? Telefone celular é comunicação? Internet é comunicação? TV a cabo é comunicação? Né? Porque os serviços de comunicação gratuitos, né? Radiodifusão sonora e por imagens, são imunes ao ICMS. Então, a TV Globo não paga, mas a Sky paga, a NET paga. Então, ele coloca operações relativas à circulação de mercadoria, aqui é mais tranquilo. Só tenho que lembrar o seguinte, a operação, quando eu falo operação de circulação, vamos lembrar uma coisa, né? A operação para ter operação, eu tenho que ter dois requisitos. Troca de titularidade. Por isso que o nome é operação. Não é imposto sobre circulação de mercadoria, é sobre a operação de circulação. A operação tem troca de titularidade e tem onerosidade. Porque se não for oneroso, é doação. Entenderam, doutores? E não é só a circulação. Tem um livro que eu imagino, toda vez que eu leio a descrição do livro, eu imagino ali, aquela Le Biscuit, na frente da ladeira do Tabuão. Conhece ali no comércio? Tem a ladeira do Tabuão aqui, tem uma Le Biscuit ali embaixo, não é? O cara no livro, ele fala o seguinte, teve uma enxurrada, a chuva caiu, alagou a rua. Alguém aqui já trabalhou no comércio? Ali, quando chove, alaga, que é uma maravilha, né? Fica um negócio... Por isso que eu imagino aquela cena. A água entrou na loja e os produtos saíram boiando na rua. Circularam? Circularam. Paga o imposto? Não. Não é sobre a circulação. É sobre a operação de circulação. O quê? A venda, a transferência de titularidade de forma onerosa. Eu só imagino ali que ali tem uma árvore ali na frente tem um prédio, tem uma árvore. Eu só imagino o fiscal na frente anotando e a água caindo da ladeira do Tabuão, entrando na loja e levando tudo. Só imagina essa cena. Não sei, eu trabalhei muito tempo ali, então e o comércio é bacana, porque quando chove, você nunca vê os habitantes do comércio passando, mas quando chove e a água alaga, os ratos vão subindo pelas paredes, né? Eles ficam pulando e você fica olhando, são seus colegas de trabalho.
estão ali todos os dias com você, você não vê, mas eles estão ali, entendeu? Então, a operação relativa à circulação de mercadoria é uma operação com transferência de titularidade de forma onerosa. E o serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Cuidado com isso, porque, deixa eu voltar aqui. Qual foi o exame que a gente abriu agora? Foi esse. Eu acho que é no 19 de novo. Aqui. Olha que questão que parece, questão 26 do 19, que parece uma questão idiota. E que o cara sai dela dizendo assim, acertei. É abestalhada. Cai uma dessa na sua prova e você errar, né? Porra, você vai ficar igual a torcida do Vitória. Igual, perdido. Olha lá. Olha a maldade. A pessoa jurídica Verdes Campos Limitada realiza transporte de cargas entre o estado X e Y por meio de sua frota de 30 caminhões. Aí vem a maldade, está aqui agora. Sobre a prestação de serviço de transporte, assinale a opção correta. Letra A, incide ISS de competência dos municípios. O que é que o que não estudou vai dizer? Porra, examinador idiota, rapaz. Sobre a prestação de serviço, incide o imposto sobre serviço. Vocês já viram que essa letra A é maldosa, né? Estão começando a entender que a letra A ela tem sempre um... Não é que não vai dar a letra A, vai dar também. Mas às vezes você tem que ter desconfiança dessa letra A. Incide ISS. Claro que não, filho. Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que muita gente não errou isso aqui, não? Na pressa? 80 questões, tempo correndo, 4 horas de prova, o relógio batendo ali, aquela galera agoniada, você com calor. Tá frio na sala, uma porra, agoniado, rapaz. A camisa tá ali sufocando e você tem que passar. E o tempo tá passando. Marca. Gente, fácil, pô. Aqui foi questão dada. Não teve nada de difícil aqui, não. Não incide qualquer tributo, incide ICMS. De competência dos estados. De competência dos estados, galera. Agora, se ele falasse que era dentro da cidade, aí seria qual? Vocês estão vendo? É o detalhe. Ele quer te pegar aonde? Na curva, no detalhe. No detalhe. É bobagem. Agora, isso aqui é fácil. Se eu perguntar a Luquinhas, meu filho, Lucas está com 1 ano e 5 meses. É porque de noite, gente, eu vou ninar ele acorda. Aí, eu canto uma música para ele, né? Se essa rua fosse minha... Eu vejo que ele não dormiu ainda, aí eu começo. Lucas, vamos lá com o papai, né? Quais são os tributos de competência do Estado? Outro dia me saiu e fez assim, você é louco? Eu falei assim, não, pai, estou treinando. E ele já está colocando na cabeça. Aí eu vou falando. E ICMS, aí vou falando as questões de ICMS. Isso aqui eu já falei para o Lucas algumas vezes. Eu já falei para ele aprendeu a falar gol do Bahia. Tudo dele é gol do Bahia agora, gol do Bahia, né? E o conceito de tributo ele já está caminhando, tá vendo? Já sai balbuciando, né? Minha mãe que não está gostando muito desse negócio dos dois serem advogados, que ela disse que a advocacia vai acabar. Eu falei, pô, minha mãe, né? Estou lenhado com a senhora, mas vamos para cá. Galera, como é que ficou esse daí? E o IPVA? Pô, IPVA é tranquilo, galera. Eu volto para cá, né? Operações relativas à circulação de mercadoria. Cadê a Constituição? Aqui ela tinha assumido. E propriedade de veículo automotor. Pessoal, aqui é interessante, porque o propriedade é propriedade e ponto. Por que eu estou falando isso? Uma coisa que eu não expliquei no ITR. Tanto no ITR quanto no IPTU, a expressão propriedade deve ser entendida como propriedade, posse e domínio útil. Veículo automotor não, é propriedade, só propriedade, beleza? Propriedade de veículo automotor. O que é veículo automotor, gente? Veículo que tem propulsão a motor, beleza? Uma vez eu fui perguntar isso,
Me dê exemplos de veículo automotor. Foi aqui não, foi na faculdade que eu ensino. E aí a galera começou, moto, beleza. Carro, beleza. Aí um menino sozinho, sempre é sozinho essas porra assim. Aquela empolgação que vem de dentro, né? Carro de caldo de cana. Aí eu parei, fiz assim, é verdade. Tem motor, né, se move, mas não é automotor. Galerinha, tem uma repercussão geral, foi julgada há mais ou menos 2 anos. 2 anos? Ou é um pouco menos? Não tem mais do que isso não. Veículos automotores são veículos terrestres. Beleza? Então, carros, motos, ônibus, esses são veículos automotores para fins de PVA. Certo? Eu estava explicando isso uma vez aqui no SEJAS. Uma senhora levantou a mão e fez assim, tá vendo aí? Só veículo de pobre, viu? Aí, ó, a discriminação. Porque avião e embarcações não paga. Mas não é porque é veículo de barão e veículo de pobre, não. É porque aviões e embarcações, a propriedade é fato gerador de uma taxa de fiscalização. Então, a taxa de fiscalização da aeronáutica e taxas de fiscalização da marinha. Então, se você cobrasse IPVA também, as taxas iam ser inconstitucionais, entendeu? Então, na realidade, é uma questão política, para não ter uma tributação acima. Mas a mulher se revoltou, levantou logo a mão. Aí, ó, só veículo de pobre. Se fosse de barão não paga. Barão paga também. Beleza, Neymar, com o helicóptero dele, tem que pagar. Então, propriedade de veículos automotores. E os municípios, vamos lá, para o 156, os municípios vão pagar, cadê? Porque esse negócio de ICMS aqui é grande, para porra. Compete aos municípios instituir, IPTU, olha o que eu falei para vocês, propriedade predial e territorial urbana. Pessoal, primeiro, volta. Propriedade, aqui eu tenho que ler a propriedade, a posse e o domínio útil. Rapaz, só é bom explicar isso. Propriedade é muito claro. Você tem um título de propriedade. Se eu tenho a posse de um imóvel, estou lá, né, entrei no imóvel, tenho uma posse legítima do imóvel, o cara paga IPTU. É interessante que ele é um tributo que o cara que invadiu o imóvel, né, e está lá anos, ele quer pagar. Por que ele quer pagar o IPTU? Porque aquilo é a comprovação de que ele tem a posse legítima. Então ele vai pagando, né? Apesar de não ter nada a ver, o IPTU não dá propriedade a ninguém. Mas o IPTU é meio de prova, num uso capião futuro, ou então, se ele receber uma ação de, né, reivindicatória daquele imóvel. Então ele mostra, eu venho pagando IPTU dessa gleba de terra aqui. E aí também tem um domínio útil. Por exemplo, alguém aqui mora na Cidade Baixa? Os moradores da Cidade Baixa, né? Você tem lá, ali são terras de marinha. Então, são proprietários da terra? Não. A terra pertence à União. Eles têm o domínio útil, ali é terreno foreiro. Então ele paga, IPTU paga. Apesar de ser terra de marinha, paga IPTU e todo ano paga o foro também, né? E todo ano vai pagar o foro. Então o IPTU é sobre a propriedade, a posse e o domínio útil, né, da propriedade predial, ou seja, o que está construído, e o terreno. Eu não sei se vocês lembram de um caso que teve em Minas Gerais, que o fiscal chegou numa casa grande, né, e aí tinha uma casa de boneca construída de alvenaria. Casa de boneca, postou foto e tudo mais. A casa de boneca é melhor que muita casa por aí, né? Tinha eletricidade na casa, tinha o sanitário, era um sanitário que funcionava, tinha chuveiro elétrico, tudo mini. O cara fez para a natinha dele. Ora, o fiscal aí tributou. Tem que pagar também. O fiscal ficou com medo, porque parou na imprensa. Absurdo, a casinha de boneca, coitadinha. Coitadinha é uma porra, que eu nunca vi uma casinha de boneca daquela. Tem que tributar mesmo. Mas
Ele ficou com um negócio de... Acho que ficou meio, né? Velho, tira essa porra aí para sair da imprensa. Né? Aí tiraram. Teve uma força, né? Entre aspas, política. Ficou mal para a prefeitura, né? Mas ele tirou. Mas a galera tributou a casa. Para mim estava certo. A casa de boneca da porra, nego. Não é aquela casa de... Né, que o cara monta ali 2 estacas, bota ali... Não, casinha de boneca sensacional. Porta, a porra toda. Eu falei, rapaz, isso aí é para ser tributado, fiscal... Né? Mas é tudo, gente. É o prédio e o terreno. Então, se você tem uma casa, né, com um andar, vai ser o terreno e o andar. Se é 2 andares, terreno, o térreo e o primeiro andar. Entenderam? E por aí vai. E por aí vai. Beleza? A gente falou na estante. O ITBI, que aqui em Salvador a gente chama de ITIV, ITIV, no resto do Brasil é ITBI. Imposto sobre a transmissão, intervivos. É por isso que a gente chama de ITIV. Né? A qualquer título, por ato oneroso, sempre ato oneroso. Já volto para explicar o a qualquer título. De bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais, sobre bens imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos e sua aquisição. Pessoal, quando ele fala transmissão a qualquer título, é que não é só a compra e venda. A permuta de imóvel é também uma transmissão onerosa. Então, né, Ariel tem uma casa, eu tenho um apartamento, eu quero comprar a casa de Ariel. Ariel diz assim, Ricardo, eu troco no apartamento. Foi uma transmissão onerosa? Foi, ele não recebeu dinheiro, mas ele recebeu algo, né, uma dação e pagamento como preço pela casa. Entenderam? Então não foi um ato, né, que não foi oneroso. Então a qualquer título significa isso, para não ficar só como digamos, a compra e venda, a dação e pagamento, a permuta, qualquer operação, contanto que seja onerosa. Beleza? Onerosa. E eu tenho aqui no último, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o famoso ISS, não compreendidos no artigo 155. O que é isso? 1552. Excluído os serviços do ICMS. Então, o serviço de comunicação não incide ISS, porque vai incidir ICMS. E o serviço de transporte interestadual e intermunicipal não incide ISS, porque incide ICMS. Agora, o ISS ele é interessante, porque qualquer serviço, não. Para ser tributado pelo ISS, o serviço tem que estar na chamada lista do ISS. Então, se o serviço não estiver na lista, ele é não tributado, ele é INT. Então, tem a Lei Complementar 116, tem uma lista. Quais são os serviços que são tributados? E ela vem trazendo item a item. Se o serviço não estiver naquela lista, ele é NT. Ele é não tributado. Ele é não tributado. Doutores, falamos dos impostos. Pelo adiantado da hora, eu não vou falar de taxa. Eu até já comi uma parte, né, da hora. Gente, a gente volta dia 23 aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao curso SEJAS. Faço votos, né, da aprovação de vocês e vamos estar juntos com isso. Depois entra lá no meu Instagram, Ricardo Xavier 28. Eu pedi para vocês colocarem do conceito de tributo. Tem lá um quadrinho que tem todos esses, né, discriminado os itens do conceito de tributo. Assim como tem um quadrinho também dessa tabelinha que a gente vai fazer sobre cada uma espécie de tributo, tá bom? Gente, valeu, um forte abraço, tchau, tchau. Galera de casa, tchau, tchau. Obrigado também pela presença de vocês. Patrick, obrigado, irmão. Valeu.